Oi, Mary. Então vamos lá, olha só. Tô gravando esse vídeo aqui pra gente ter aquele nosso momento de revisão de final de aula que na aula passada acabou que não deu tempo, né? E vamos resolver também aquela questão daquela dúvida que você tinha, que você tem com relação a como criar um arquivo dentro daquela pasta compartilhada, por exemplo, a Mary 3.0. Então o que você me falou é o seguinte, que você consegue criar o arquivo na tua conta e consegue compartilhar comigo, mas que você não estava conseguindo colocar na pasta, né? Então nós vamos fazer um exercício sobre isso agora, bem rapidinho. Então olha só, eu tenho duas contas abertas aqui, ó. Eu tenho a minha conta da One-to-One, que é essa aqui, que tem o meu íconezinho preto e amarelo aqui. Eu tenho uma outra, que é esse aqui, que tem aqui esse endereço de e-mail, que é o Interactions One-to-One-X, tá? Eu vou usar essas duas contas aqui para a gente fazer esse exercício. Então, olha só. Então, para que eu consiga fazer isso, eu vou copiar esse endereço aqui, que é o Interactions One-to-One-X, tá? Então, olha só. A partir de agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou acrescentar um outro participante nessa pasta aqui, ou seja, além da Mary e da One-to-One, vai ter um outro cara aqui, que é esse aqui, ó. Vai ter o Interactions One-to-One-X de Gmail. Ó, esse aqui vai ser uma outra conta que vai ter acesso a essa pasta, tá? Então, olha só, o que nós estamos querendo fazer, né? Então, essa é a pasta que a Mary não está conseguindo acessar. Então, o que eu queria que você tentasse entender agora? Olha só, eu acabei de compartilhar essa pasta com essa conta aqui também, assim como está compartilhado com você. Então, se essa conta aqui conseguir acessar e colocar coisas dentro dessa pasta, a Mary, se fizer o que eu vou fazer aqui, deveria ser capaz de conseguir também, né? Então é o que a gente vai tentar fazer, mas lembra do que eu te falei. Se por um acaso não der certo, se você tiver alguma dúvida, se você se perder em algum passo e não conseguir, não tem problema, que na próxima aula a gente vai tocar nesse assunto de novo, tá? Mas então tá. Então, na minha conta One-to-One, que é essa daqui, existe uma pasta 3.0, que além de eu compartilhar com a aluna Mary, eu compartilhei com essa conta aqui. E agora é o seguinte, como é que eu acho isso? Se eu vier aqui, ó, em compartilhados comigo, você vai ver que existe uma pasta, a 3.0, e essa pasta 3.0 é aquela pasta criada pela One-to-One, que também está compartilhada com a Mary. Então, o que a gente quer fazer? Bom, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero no meu Drive aqui, por exemplo, ter criado um arquivo aqui, ó, um arquivo qualquer, né? Pode ser qualquer coisa. Mas eu vou criar, por exemplo, um arquivo de formulário teste, só para você ver como é que a gente faria isso. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou criar um formulário. Ó. Esse formulário que eu estou criando aqui, eu vou dar um nome para ele, vai ser o seguinte, ó. É para fazer um teste de cópia, ok? Então nós vamos chamar isso aqui de vamos chamar esse aqui de copy. Chamar esse aqui de copy test. Só isso, não vou fazer nada mais, tá? Não vou fazer absolutamente nada com ele, além disso. Não vou colocar pergunta, não vou fazer nada. Só criar um arquivo do tipo formulário. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que você saiba que eu tenho um arquivo aqui, um formulário chamado copy test. E aí vamos pensar o seguinte. O que a Mari queria? Ela queria, na conta dela, ser capaz de pegar um arquivo e colocar lá naquela pasta da One-to-One, naquela pasta Mary 3.0. Como é que eu faço isso? Então, olha só, vamos lá. Então, eu acabei de criar um arquivo. Ó, esse arquivo está na minha conta, certo?
Na minha conta aqui, ó, eu estou dentro do meu Drive. Eu tenho esse arquivo. E aí eu vou te ensinar um método, uma maneira que eu acho que é uma maneira segura de fazer isso que eu vou fazer agora. Que é assim, ó. Primeiro de tudo, vamos fazer o seguinte. Vamos copiar esse arquivo. Ó. Então esse copy test aqui, eu fiz uma cópia dele. Então olha só, eu tinha o original chamado copy. E agora eu tenho um outro arquivo que é uma cópia do copy test. Tá? Então, ó, eu criei um arquivo, um formulário que eu chamei de copy test para ser o arquivo que eu vou usar para fazer teste de cópia de arquivo. Aí eu vim aqui, ó, botão direito sobre o arquivo e cliquei na opção Make a Copy. E ele automaticamente fez isso aqui para mim, ó. Ó, ele criou esse arquivo. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear esse arquivo. Ó, vou renomear ele. Eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar esse arquivo aqui, ó, destino. Destino. Mary 3.0. Olha lá o que eu fiz. Ó, é o mesmo formulário. Eu fiz uma cópia do formulário copy test e mudei. Por que eu estou chamando de destino? Porque é para lá que eu quero colocar esse arquivo. E o que acontece que é essa a sua dificuldade. Então, vamos olhar o seguinte, ó, nesse momento eu vou vir aqui para o meu outro Google Drive, eu vou vir para a minha conta One-to-One, onde existe a pasta Mary 3.0. Ó, existe a pasta 2.0 e existe a pasta 3.0. Eu vou na pasta 3.0. Ó, a 2.0 está vazia. Vou clicar na 3.0. Ó, e na 3.0 o que eu tenho? Eu só tenho esse arquivo aqui, eu não tenho nada aqui dentro. Então, como é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Eu quero pegar esse arquivo aqui e eu quero colocar lá naquela pasta. Aquela pasta está compartilhada comigo. Só que agora é o seguinte, como é que eu, né, nessa conta Interactions 121x, como é que eu acho aquela pasta? Bom, caso você tenha esquecido, não tem problema. Eu vou achar aquela pasta em compartilhados comigo. Então vamos ver se isso é verdade. Ó, se eu vier aqui na pasta compartilhados comigo, eu vou achar aquela pasta? Vamos ver? Eu acho, cara, tá aqui, ó, 3.0, que foi a One-to-One que compartilhou comigo. Então tá tudo certo, eu já posso começar a trabalhar. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar para cá, que na raiz do meu Drive, nessa conta, eu criei isso aqui. Aí eu vou clicar com o botão direito sobre esse arquivo e vou dizer que eu quero mover esse arquivo. Move to. Cliquei aqui. E aí ele abre essa pasta para mim. E aí ele me dá a opção de colocar, claro, dentro de qualquer uma das pastas que eu tenho. Mas perceba que ele também me dá a opção de voltar para a raiz do meu Drive. E quando eu volto, ele me dá a opção de ir na pasta compartilhados comigo. E se eu clicar aqui, ó, na pasta compartilhados comigo, ele me mostra as pastas que estão compartilhadas comigo. E eu seleciono a pasta Mary. E agora, o que eu faço, Alfredo? O que eu faço? Cadê a ação aqui? Eu quero colocar nessa pasta. Do jeito que a minha tela está aparecendo para você agora, você não vê o botão de confirmação disso aqui. Por quê? Porque a minha tela está reduzida. E isso é um problema. Então eu tenho que rodar isso aqui, ó. Ó, tem que descer ela aqui, ó. E quando eu faço isso, eu tenho um outro problema, que daí o negócio desaparece daqui. Então eu vou fazer de novo. Botão direito. Eu quero mover para. Aí ele me dá essa opção. Aí eu volto aqui no meu Drive, ó. Clico nessa setinha. Venho para compartilhados comigo. Se eu clicar aqui nessa seta, ele me dá a opção de colocar na Mary. E se eu clicar aqui, ó, eu tenho outras pastas criadas ali dentro.
Desculpa, eu selecionei a pasta errada. Então o que eu quero é a pasta 3.0. Se eu entrar aqui, eu estou dentro da pasta, só que ele não está me dando. Eu tenho um botão de confirmação aqui embaixo que não está aparecendo para mim. Como é que eu resolvo isso? Porcaria. É porque a minha tela está em formato reduzido. Isso pode acontecer com você também. Ou no laptop, às vezes se a tela do teu laptop for pequena. Então, ó, tu vai maximizar aqui, ó. Quando você maximiza, tá? Olha o que acontece agora. Agora, ele te mostra essa janela inteira. Tá vendo aqui, ó? E aí tem a opção mover aqui. Então, quando eu clicar aqui, esse arquivo, destino, Mary 3.0, ele vai ser transferido para aquela pasta compartilhada. Vamos ver se isso é verdade? Ó, cliquei aqui, ó, mover. E eu clico em Move para confirmar. Muito bem. Então agora, qual é a situação que eu tenho? A situação que eu tenho é a seguinte. Na minha pasta Mary 3.0, o que tem de novo aqui agora? Opa, tem um arquivo aqui. E de quem que é esse arquivo? É do Alfredo, lá daquela conta Interactions 121x. Foi o Alfredo que colocou esse arquivo aqui dentro. Como é que ele fez isso? Ele foi lá na conta dele, ele pegou o arquivo. Então, por exemplo, se fosse esse daqui, né? Por exemplo, se fosse esse daqui, eu selecionaria o arquivo, botão direito, mover para... Aí lembrando, ó, a tela que aparece aqui para mim, ela aparece num formato reduzido, vamos dizer assim. Eu tenho uma coisa escondida ali para baixo, né, que eu não consigo ver, ó. Ó, eu simplesmente não consigo ver. Então, se eu mover essa tela lá para cima, do jeito que eu estou fazendo aqui agora, ó, e ela pega e se expande e usa toda a tela, aí passa a mostrar para mim todas as minhas opções. Então, eu clico aqui em meu Drive, vou em compartilhados comigo, clico 2 vezes, escolho a pasta 3.0, então eu já escolhi a pasta, e aí eu peço para mover. E ao fazer isso, o que acontece com esse arquivo? Ele desaparece daqui da minha conta, não é que ele desaparece da minha conta, mas ele desaparece da minha raiz, porque eu pedi para ele que ele fosse movido, transferido para a pasta compartilhados comigo. Se eu for naquela pasta compartilhados comigo aqui, e achar a pasta 3.0 e abrir lá dentro da pasta 3.0, agora eu tenho todos esses arquivos. Tá vendo? Ó, tem o copy test. Deixa eu dar um refresh aqui. Então tá aqui, ó. Porque eu fiz isso com os dois arquivos. Eu fiz com o arquivo do destino para mostrar primeiro e repeti. Fiz mais uma vez com o copy test. Então tá. Se eu tiver em dúvida, tá, Alfredo, mas será que isso funcionou? Então eu particularmente, porque essa conta é minha, então eu posso vir aqui, posso vir na minha pasta Students, ele está carregando todas as minhas pastas, e agora, se eu vier para cá, eu acho a pasta 3.0 aqui no meu Drive, ó. E se eu abrir essa pasta agora, essa demora aqui infelizmente, é porque hoje a gente está com esse pequeno delay, né, na nossa internet aqui. Mas eu vou tentar mais uma vez aqui, ó, Mary 3.0. Pronto, ó. Eu usei esse outro recurso aqui, né, que é essa navegação lateral aqui, ó, que também funciona, ó. Se você deixar isso aqui aberto, ó, também dá certo. Que é assim, ó, você tem aqui todas as suas pastas, né? Então o meu Drive é isso aqui, ó, eu posso deixar o meu Drive aberto ou fechado.
se eu consigo. Ó, ele está fechado agora nesse momento. E aí, com ele fechado, se eu clicar aqui, ó, em My Students, se eu clicar aqui, ele me mostra uma lista com todos os meus alunos aqui. E aí eu posso navegar por aqui. O recurso que eu estava usando era aqui, ó. Eu abro isso aqui, ó, através dessa setinha aqui, ó. E ele me mostra aqui também a mesma estrutura de pastas. O problema de fazer isso é que eu acho que ele está deixando o Google Drive um pouco lento quando eu faço isso. Eu não tenho certeza se é esse o problema. Mas de qualquer forma está aqui, ó. Então, por aqui também eu acesso a pasta Mary 3.0. E aí, quando eu clico aqui 2 vezes, ó, ele abre e me mostra que aqueles 2 arquivos foram ali para dentro. Então, o que eu estou tentando mostrar com esse vídeo aqui, bem curtinho, de 15 minutos, é que com uma outra conta, né, com a qual a pasta Mary 3.0 foi compartilhada, ela também foi compartilhada, além de ter sido compartilhada com a Mary, ela foi compartilhada com a conta do Alfredo. O Alfredo pode criar arquivos e pode colocar lá para dentro daquela pasta. E basicamente é isso, tá? Então, isso é, eu acho que com esse vídeo aqui eu consigo tirar aquela dúvida para você de como a gente pega um arquivo que está na nossa conta e joga para lá, joga para outra conta, né, naquela pasta que foi compartilhada com a gente. Tá legal? Então, agora o que eu vou fazer? Ó? No intuito de consolidar isso aqui, eu vou pegar um outro arquivo que eu tenho aqui, que é esse daqui, ó. Tá? É um arquivo de transcrição. E eu vou fazer uma cópia dele. Ó, fazer uma cópia. Então agora eu tenho um arquivo que é uma cópia daquela transcrição. Vai aparecer aqui embaixo, ó. Ó, já apareceu aqui embaixo. E eu vou fazer de novo, né? Imaginando que eu queira, ó. Então eu tô na minha conta, tá? Da Interactions One-to-One X. Nessa conta, tá? Eu vou só refrescar isso aqui, que por alguma razão ele não atualizou bem rápido. Ó. Então eu estou olhando para a raiz do meu drive. E eu acabei de fazer uma cópia de um arquivo de transcrição. Como você pode ver, ó, ele tá meio lento aqui para atualizar essa cópia que eu fiz. Tá aqui. Eu vou tentar fazer mais uma vez aqui, que ele realmente está lento hoje. Vamos lá. Fazer uma cópia. Ó, ele está criando a cópia. Aqui. Acho que quando eu cliquei aqui antes eu cancelei sem querer. Então tá, então ele criou a cópia, né? Então vamos lá, ó. Estou com as minhas 2 contas abertas aqui. Estou com essa conta do Alfredo, Interactions One-to-One X, e nessa conta eu criei uma cópia daquela transcrição. E eu quero colocar essa cópia lá na pasta da Mary. Botão direito. Sobre o arquivo, mover para. E a partir desse momento, o que eu recomendo é isso, que você amplie a sua tela caso ela não esteja ampliada, caso isso aqui não esteja aparecendo para você. Então, com essa aba, né, com essa janela do Google 100% ampliada, você vai vir aqui e vai selecionar aqui o meu drive e você vai clicar nessa seta aqui para você voltar para a raiz onde você pode selecionar a pasta compartilhados comigo. E aí você vai ou clicar 2 vezes aqui ou vai clicar aqui. Clicando aqui, ele vai para essa área onde estão as pastas. E você vai selecionar, nesse caso eu vou selecionar a
a pasta da Mary, que é a pasta que você está querendo acessar. E vou dar um comando de mover. Pronto. E está feito. Como você vai perceber, aqui na raiz do meu drive, ó, copy, já foi feito. Ele já não aparece mais aqui embaixo, ele já sumiu. Então tá. Então para onde que ele foi? Ele foi para aquela pasta que está na área compartilhados comigo. Vamos ver se isso é verdade? Então se eu for na pasta compartilhados comigo e for na pasta 3.0, que é uma pasta 3.0, que foi criada pela One-to-One. Se eu abrir essa pasta, agora eu tenho aqueles 2 formulários lá, e agora eu tenho uma cópia daquela transcrição também. Basicamente é isso. Eu acho que agora deve ter ficado claro para você. Lembrando, tá, que toda vez que você for fazer isso é uma falha da interface do Google Drive aqui. Como você pode ver aqui, quando eu cliquei em mover para, isso deve ter acontecido com a gente durante a aula, inclusive. Você clicava, aparecia isso aqui e não aparecia o botãozinho aqui embaixo. Então o que a gente tem que fazer? Tem que sempre deixar ampliado ao máximo possível. Né? Com isso aqui ampliado 100%, eu consigo enxergar. Tá? Aproveitando esse momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um teste na minha tela de laptop, porque você está usando o teu laptop, eu vou ver se o mesmo problema acontece aí, tá? Você só me dá um minuto aqui, porque eu estou usando uma tela de televisão bem grande, e agora eu vou fazer um teste aqui, tá? Então deixa eu ver uma coisa aqui. Se eu estivesse fazendo isso na tela de um laptop. Ó, eu estou verificando aqui, tá, Mary? Eu estou olhando aqui para a tela do meu laptop, e se eu faço isso, né, com o botão direito sobre um determinado arquivo e peço para mover. Se a tela estiver cheia, se ela estiver ampliada, aí aparece para mim ali embaixo a opção mover para ou mover para aquele ponto ali, tá? Então, realmente eu posso confiar que está funcionando. Então, deixa eu voltar para cá agora. Então, ó, vou colocar aqui em cima de novo, tá? Vou colocar em... Então, o que aconteceu durante a nossa aula é que você clicava com o botão direito, clicava em mover para, e o que não estava aparecendo para você era essa opção aqui embaixo. Então a gente escolhia o destino, né? Escolhia um determinado destino, e esse botãozinho aqui não aparecia. Tá? Então com a tela 100% ampliada agora, ou seja, com a tela usando toda a área do computador, de toda a tela do computador, você vai conseguir fazer. Eu acho que com isso a gente resolveu esse problema de não conseguir colocar arquivos na pasta Mary 3.0. Tá? Com esse vídeo, ó, deu quase 23 minutos sobre esse tema. Eu acho que agora você tem tudo o que você precisa para conseguir fazer isso. Bom, tendo feito isso, agora eu vou repassar, porque eu acho que essa outra parte ela pode ser um pouquinho mais rápida, porque é uma parte que eu acho que você estava dominando bastante. Então, olha só, na nossa pasta aqui, ó, melhor, não na nossa pasta, né? Na minha conta One-to-One, na área compartilhados comigo, tem aquele arquivo. Tem aquele arquivo que você criou, aquele formulário. Ó, tá aqui, ó. Ó, olha aquele aqui, ó. Review verbs in the simple present tense, papapá, da Mary. Tá? Então, eu vou aproveitar para te ensinar uma coisa nova aqui agora, tá? Olha só. O que eu posso fazer se eu quiser? Ó? Esse arquivo, hoje ele é existente, ele existe dentro da minha área de arquivos compartilhados, ou seja, dentro dessa área chamada compartilhados comigo. Mas olha só o que eu quero fazer. Eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma cópia desse cara. Eu quero ter uma cópia para mim. Então eu cliquei aqui, ó, botão direito, Make a Copy. Tá? E ele acabou de fazer. E ele está me dizendo aqui, ó, que a cópia foi criada e que ela está no meu Drive. Só que ela não aparece aqui para você, ó. E aí você pode pensar assim, pô, mas que droga, cadê o arquivo? Bom, você precisa lembrar o seguinte, que o Google Drive ele entende que quando você pediu para fazer uma cópia de alguma coisa que alguém compartilhou para você, ele entende que você quer uma cópia local, ele quer uma cópia no seu Drive.
Então ele fez a cópia e já colocou ela onde? Dentro do seu Drive. Vamos ver se isso é verdade? Ó, vou clicar aqui, ó. Cliquei no meu Drive. E olha só o que aconteceu, ó. Então agora, no meu Drive, ó, eu vou descer até o final, onde aparece, está em ordem alfabética, onde aparecem os arquivos que começam com a palavra copy. Ó. Tá demorando um pouquinho. Aqui, ó. Pronto, já chegou, ó. Então ele criou para mim, tá? Então lá na pasta compartilhados comigo, onde eu achei o teu arquivo, eu dei um comando com o botão direito no mouse e mandei criar uma cópia. Ele criou. Só que ele criou uma cópia, não para deixar uma cópia dentro de compartilhados comigo. Não, ele criou uma cópia e colocou dentro do meu Drive. E essa cópia aqui é minha agora. Isso aqui eu faço o que eu quiser com ela. Tá legal? Então agora eu vou abrir esse arquivo, vou dar 2 cliques nele e você vai perceber que ele é o seu formulário. Exatamente tudo que você projetou. Então olha só, ele está abrindo aqui o formulário. E agora eu queria dar uma passada bem rapidinha com você sobre alguns detalhezinhos, algumas coisinhas que você sabe, mas que na aula passada você esqueceu. Então eu acho que é importante a gente dar uma repassada. Não tem problema nenhum você ter esquecido, tá? Isso aqui a gente consolida através da repetição. Então esse formulário que ficou super legal. A Mary colocou uma introdução, pede o e-mail, coloca o vídeo, coloca as perguntas, organizado por sessões e com uma sessão de suporte. Fantástico, tudo do jeito que a gente conversou, do jeito que a gente combinou. O que aconteceu, né? Não é que estava errado, né? Mas tinha uma área de conflito ali dentro do formulário, que era com relação ao acesso a essa área de sessão de suporte, né? Lembra que eu falei para você que para o aluno isso é transparente, ou seja, ele não sabe se essa sessão está no meio, se ela está no começo, se ela está no fim, porque na verdade ele não vê o formulário em modo de edição, né? Ele vê só em modo de formulário mesmo, para ele responder as perguntas. Então, o que a gente percebeu foi o seguinte, que na tua última pergunta, que era a pergunta número 6, quando a gente clicava aqui, ó, ele mandava para a sessão 9, caso a resposta estivesse errada, mas que nas outras ele mandava para a próxima sessão. E por que isso era um problema? Porque a próxima sessão, se eu deixar aqui, ó, como Go to Next Section, essa aqui, ó, é a sessão 8. E a sessão 9 é a próxima. Então, se eu deixar aqui como a próxima, ele manda para a próxima. E a próxima é 9. Então, significa que em todos os casos, ele estava mandando para a sessão número 9. Como é que a gente faz para ele pular essa última sessão? Porque aqui, ó, eu só mando para 9 se estiver errado. Com essas outras 3 aqui, eu pulo essa sessão aqui. E como depois dela não tem mais nada, não tem mais nenhuma pergunta, então eu mando ele ir para a área de submissão do formulário. E foi isso que a gente fez na aula passada. Tá certo? Então aqui é esse vídeo, o resumo, o objetivo dele então é falar dessa questão de resumir tudo o que a gente fez, tá? Eu sei que aqui eu posso estar falando um pouquinho rápido, mas é porque realmente correu tudo bem na construção desse formulário aqui, nessa correção que a gente fez. Detalhe, o que está faltando aqui agora? Né? O que está faltando aqui é o seguinte. 2 coisas estão faltando aqui, tá? Uma delas é a seguinte. Como é que eu mando o link para o meu aluno mesmo? Onde é que está essa história do link? Num primeiro momento, a Mary procurou pelo link aqui, ó, e não achava o link aqui, ó. Tem até aqui um Get Pre-Filled Link, mas isso pelo jeito não funcionou muito bem, né? Para a Mary direitinho e tal. Beleza. Tem uma maneira mais fácil, né? Então, vamos ignorar tudo isso aqui e vamos para a maneira mais fácil de se pegar o link, que é aqui, ó, é no Send. Tu clica aqui, ó, Send. E ele abre essa opção aqui, ó. Aí eu clico aqui, ó, em Link. Aí eu pego uma versão encurtada do link. Ele gera isso aqui. Eu posso copiar isso aqui. E aí eu mando isso direto pelo WhatsApp para o meu aluno. E acabou o problema. Tá legal? Então,
Olha só agora o que vai acontecer aqui. Então eu vou fazer uma cópia, certo? Disso aqui. E aí eu vou imaginar que eu mandei isso para aquele Alfredo lá, para aquele cara lá que tem aquela conta chamada Interactions One-to-One X. Então ele pegou esse link, colou ali no browser dele, abriu, e quem que está aqui? Vamos lá ver? Olha só, está carregando. É o formulário da Mary. Olha aqui, ó. Aí eu vou e coloco um e-mail aqui. Então vamos lá, esse aqui é o alf@gmail.com. Aí ele deixa eu ir para frente. Tudo bem. Aí tem o vídeo aqui, eu vou assistir esse vídeo de 25 segundos em diante, avanço e vou colocando respostas, né? Então, por exemplo, vamos supor que a minha resposta aqui seja early in the morning. Essa aqui é a minha primeira resposta. Tá, daí vem para a segunda. Likes to do. Likes to play football with his friends. Vamos supor que a minha resposta seja essa. Então eu vou para a próxima. Então, aparentemente ele não tem nada errado. Daí eu vou para a próxima aqui. His father is a constructor. Muito bem. And what does his mother do? She is a nurse. E aqui eu vou colocar uma resposta errada. Para quê? Só para a gente ver bem rapidinho. O formulário funcionando, me mandando para a área de suporte. Aí eu vejo o vídeo de suporte, eu volto. E aí eu tenho condição de corrigir isso aqui. Corrijo aqui. Vou para a próxima. Vou para a próxima pergunta. E eu termino esse formulário, né? Respondendo a sexta pergunta. Beleza. Então agora eu cheguei no final. E a minha opção aqui é submeter. Submeti. Ao submeter, isso a gente não viu na aula passada, não vimos juntos, né? Mas aqui, ó, se eu clicar no botão View Score, ele me mostra um resumo do que eu fiz, o que eu acertei, o que eu errei. Então, olha só. Então, eu já terminei e ele está me mostrando aqui o meu resultado. Tá? Então, ele está me mostrando, ó, você fez isso aqui, Alfredo. Ó, você assistiu esse vídeo, aqui tu errou, aqui você errou, aqui você acertou, aqui você errou. Você errou bastante, hein, Alfredo? Beleza. Então, tá feito, né? Beleza. Então, tá. Então, agora, vamos ver o que aconteceu lá do outro lado. Então, aqui é do lado do aluno. O aluno recebeu, fez e já viu a correção. Vamos ver o que acontece lá do lado do designer, do cara que criou esse formulário. Olha lá, apareceu aqui agora, ó, respostas, porque uma resposta já foi dada. E como eu te mostrei na aula passada, se você clicar aqui, ó, nesse item aqui, ó, individual, você vai ver organizado aqui em ordem sequencial cada uma das respostas, cada uma das vezes que esse formulário foi usado, porque cada vez que ele é usado, um aluno vai lá e coloca o e-mail dele e responde. O que faltou? Né? O que faltou explorar um pouquinho mais? Acho que é aí que você achou que talvez tenha ficado um pouquinho corrido. Então, toda vez que alguém responder, aqui na minha conta, onde eu criei esse formulário, aqui na área de respostas vão aparecer as respostas. Então, no meu não tinha nada e agora passou a ter, porque veja bem, eu comecei hoje uma coisa nova fazendo uma cópia daquele teu arquivo, né? Eu fiz uma cópia e coloquei dentro da minha conta, tá? Então tá. Então, ó, deixar isso bem claro, tá? No seu arquivo original, essas minhas respostas aqui não vão aparecer, essas que eu acabei de dar agora. Por quê? Porque eu não dei respostas para o teu. Eu dei respostas para o arquivo que eu criei, que é o copy. Então tá. Então, para esse aqui que eu criei, já tem uma resposta. E se eu clicar aqui agora, ele vai criar uma planilha para mim. Tá? Então tá aqui, ó, Create a New Spreadsheet. Então eu vou clicar aqui em cima agora, do lado direito, superior, aqui em cima, ó, superior direito, e ele cria. Ao criar, ele já abre aqui em cima, numa outra aba. Ó, ele já abre aqui numa outra aba.
essa tal planilha. E aí, nessa planilha, ele coloca a data, o horário que isso foi feito, o endereço de e-mail e as respostas de todas as perguntas. Não é legal? Então, olha só, você passa a ter mais esse recurso de controle. Tá? E aí fica a pergunta, né? Tá, Alfredo, mas, pô, onde é que está isso, né? Onde é que fica essa planilha, né? Então, olha o nome dela aqui, ó, Copy of Review Verbs. Então, muito provavelmente ela está na sua raiz. Então, se você vier no seu Google Drive e você vier aqui, ó, agora eu vou na minha raiz, eu vou só recarregar isso aqui. Na verdade já apareceu. Ó, tá aqui, ó. Então eu tenho o formulário que eu fiz uma cópia do seu formulário. E para fazer esse vídeo, né, eu usei essa cópia, né? Então, olha só. Te peço desculpas pela lentidão aqui, mas infelizmente a gente fica refém dessa internet de vez em quando. Hoje é um dia desses. A gente está quase terminando. Então, deixa eu só recapitular aqui então enquanto ele carrega ali. Ó, no meu formulário, né, aquele que eu criei, à medida que eu vou utilizando, que eu vou passando o link para os meus alunos. Então eu fiz de novo hoje com um arquivo novo que é uma cópia daquele que você fez. Eu usei uma cópia do seu, tá aqui, ó. Nele eu criei o link, clicando aqui e clicando na opção em link, encurtar o link, mandei para o meu aluno, daí o meu aluno na outra conta dele, ele foi lá, colocou no ar, né, o formulário e respondeu. Respondeu, depois ele viu o resultado, ele viu a nota dele e acompanhou direitinho que ele acertou, que ele tinha errado. Aí eu, criador desse formulário, voltei aqui e percebi, opa, tem uma resposta. Venho para cá e posso ver que uma das respostas, ou seja, a única que eu tenho até o momento, é desse cara aqui, do Alf Branco, e eu vejo todas as respostas dele. E o que tinha de novo, que a gente viu na aula passada, mas de uma forma um pouco mais rápida, é que eu posso gerar uma planilha com isso. Então, quando eu clico aqui, ele gera essa planilha aqui, que contém, né, tudo o que tem naquele formulário, ou seja, todas as respostas, né, todos os campos. Então, eu tenho a data que ele foi feito, tenho o endereço de e-mail, e eu tenho a nota que o cara tirou e as respostas que ele deu. Tá? Então, e aí? Onde é que está essa planilha, né? Então, essa planilha, deixa eu ver se eu consigo. Muito bem. Ó, então, essa planilha, ela aparece aqui no meu Drive. Essa é a parte final do vídeo. Infelizmente, é a parte que o Google Drive está me deixando na mão. Vamos ver se eu consigo. Isso aqui, infelizmente, é porque a velocidade agora ficou instável aqui. Vamos ver se eu consigo agora. Então tá. Então, se eu descer isso aqui, ele não carrega. Ele só consegue chegar até nesse ponto aqui e não carrega mais. Infelizmente. Então, eu vou tentar fazer isso através da... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar isso aqui. Para ver se isso não é como se fosse um bugzinho, né? Eu vou tentar abrir o Drive de novo, para ver se eu consigo me livrar daquele... De repente é um problema do buffer ali. Vamos ver se ele carregando uma cópia fresca ali daquela visualização, se ele não me mostra. Esse vídeo acabou ficando muito longo, infelizmente, por causa dessa internet que está muito lenta agora. Vamos ver se agora vai. Então, vou fazer através de uma busca aqui. Vamos ver se isso vai dar certo.
Coloquei a palavra copy e vou mandar ele fazer uma busca aqui. Vamos ver se através disso vai. Ó, na verdade ele já está mostrando aqui para nós, ó. Então, Mary, o que eu quero te dizer é o seguinte, ó. Então, a partir do momento em que eu cliquei nesse item aqui para criar essa planilha, tá? Essa planilha, ela é criada na raiz do Google Drive. Tá? Ele está mostrando aqui, ó, que eu tenho os dois. Eu tenho o formulário e a planilha. Eu não estou conseguindo te mostrar porque, infelizmente, a internet agora está muito lenta e aí esse vídeo vai ficar comprometido. Tá? Então, você vai ter que confiar aí nas minhas palavras. Tá? Então, olha só. Recebi uma resposta do meu aluno, eu tenho 10 respostas ali, crio uma planilha, essa planilha vai conter as 10 respostas, vai ter 10 linhas. Em cada linha dela eu vou ter informação de um aluno que respondeu. Onde fica esse arquivo? Fica na raiz do meu Google Drive, ó, ele fica na raiz. Então, como você está vendo, aparece aqui, ó, a planilha e aqui embaixo o formulário. O formulário está aqui e a planilha está aqui. Tá? Infelizmente ele está apresentando dessa forma aqui, eu queria organizar melhor, mas eu não vou nem tentar porque realmente o Drive ele está patinando aqui, porque a internet tá instável aqui hoje. Tá ok? Então tá. Então, voltando para cá. Bom, esse vídeo acabou ficando um vídeo de 40 minutos, mas eu acho que ficou bom porque contém tudo que a gente precisava.